Saúde os amados irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início à segunda parte do estudo bíblico intitulado ao tema Pré-tribulacionismo demolido desde a sua fundação. Portanto, o tema deste estudo é o pré-tribulacionismo demolido desde a sua fundação. O outro título poderia ser o pré-tribulacionismo, um sistema com os fundamentos errados. Portanto, o pré-tribulacionismo demolido desde a sua fundação. Na primeira parte vimos que os pré-tribulacionistas usam o método alegórico, figurativo ou simbólico de interpretação das Escrituras no lugar de utilizarem o método literal e formal, também chamado histórico-gramatical. Hoje vamos ver a segunda base, fundamento ou pilar errado, que está fundado não na rocha, mas na areia. Portanto, o pré-tribulacionismo utiliza de exegese e os pré-tribulacionistas fazem exegese no lugar de fazerem exegese. São duas palavras em grego bem parecidas, mas têm sentidos opostos. Portanto, o que é que eles fazem? Eles fazem a exegese no lugar de fazerem a exegese, ou seja, inserem ideias pré-concebidas dentro do texto, portanto, inserem as suas próprias ideias no texto, no lugar de extraírem do texto aquilo que ele nos quer falar. Em exegese bíblica, que é o oposto de exegese, retirar, portanto, exegese é retirar, é extrair do texto, a exegese é envolver. É envolver, aleluia, handarabakastekaya, ou inserir, no sentido de um comentarista exegético, importar ou envolver as suas próprias interpretações, portanto, ele insere no texto, puramente subjetivas ao texto e não suportadas pelo texto em si. Ele insere as suas ideias no texto. A exegese é frequentemente usada como termo depreciativo. A fonte desta informação é o Wikipedia. Um certo pregador disse que a exegese bíblica é o trabalho que te faz viajar há 2000 anos atrás, descobrindo o impacto que o texto causou no ambiente original, para então entender a sua força e importância e trazer aos dias de hoje com total autoridade bíblica. O significado de exegese ou exegese é totalmente o oposto. Portanto, o significado exegese, até é difícil para mim pronunciar. Exegese ou exegese é totalmente o oposto, o antónimo de exegese. Quando o leitor não se preocupa com a mensagem original do texto e, com ou sem intenção, obriga o texto a dizer o que ele não diz, resultando em uma opinião sobre o texto, ao invés de uma interpretação. Então, o que é a exegese? Simples. Colocar no texto, inserir no texto, uma interpretação que tem por base em sua experiência, emoções, achismos ou quaisquer outros fatores que não sejam a própria Bíblia, nem têm coerência com a cultura da época. Glória a Deus. Então é bem claro. É bem claro. Então, exegese é extrair do texto. É descobrir aquilo que o texto nos quer revelar. A palavra de Deus ela é uma revelação para nós. Aleluia. Mas quando eu faço exegese, eu insiro a minha ideia. A minha ideia pré-concebida, o meu preconceito, o dogma que eu criei ou aquilo que eu aprendi de terceiros ou na teologia, muitas vezes até errado, e insiro essa interpretação dentro do texto. Portanto, exemplos de ideias pré-concebidas. São ideias pré-concebidas que vieram através do dispensacionalismo de John Nelson Darby e de Scofield, da Bíblia de referência Scofield. Portanto, exemplos de ideias pré-concebidas. São ideias pré-concebidas. Por vezes as pessoas aprendem de terceiros e até é pregado e anunciado nas igrejas. Por exemplo, ao início da minha fé, eu também era pré-tribulacionista. Porquê é que eu era pré-tribulacionista? Não porque eu aprendi de ler a Bíblia capa a capa. Aleluia, assim não, mas porque eu fui ensinado por terceiros que a igreja não iria passar pela grande tribulação, que é a ideia pré-concebida,
E o B, a igreja não poderia passar pela grande tribulação. Portanto, a igreja não pode passar pela grande tribulação. É a segunda ideia. Portanto, primeiro, ela não irá passar pela grande tribulação. Primeira ideia, pré-concebida. Segunda ideia, a igreja não pode passar, não de maneira alguma, jamais, de jeito nenhum, pode passar pela grande tribulação. E em terceiro lugar, foi ensinado também que aquele que ensinar que a igreja irá passar pela grande tribulação é herege. Isso é heresia. Ou então é um falso ensinador, um falso mestre, ou até um falso profeta. Não, isso é errado. Ricantalabastéria. Aleluia. Então eu fui ensinado também nestas ideias. Só que com o passar do tempo eu vi que todos os sinais que estavam acontecendo no mundo físico criado, também dentro da política e da legislação, dentro da sociedade, na sociedade e dentro das próprias igrejas, apontavam para o sinal contrário. E aí isso foi uma bandeira vermelha, pá. Alerta, alerta. E eu passei então a fazer prova com Deus e durante 2 anos questionei com Deus sobre qual seria o tempo do arrebatamento face à tribulação. Se aquilo que até então me tinham ensinado era a verdade, eu iria continuar a ensinar essa verdade. Qual era o que me tinham ensinado? Não é que nós não iríamos nem ver a cara do anticristo. Ricantalabasteri, e que a igreja cada vez mais ela iria prosperar, ela iria ser uma igreja póstuma, uma igreja triunfante, e de repente então no auge desse triunfo, da igreja ganhando almas e se expandindo em todas as áreas, sendo uma igreja forte e poderosa, seríamos arrebatados do nada, antes mesmo que o anticristo desse a cara e que assinasse o acordo de paz com a nação de Israel, válido por 7 anos, antes que se iniciasse a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Nós não iríamos estar aqui durante a grande tribulação, não iríamos passar pela grande tribulação e não iríamos estar aqui durante a época da marca da besta. Portanto, se isto que eu aprendi de terceiros se isto era o certo, é o que eu perguntava para Deus, se isto que eu aprendi de terceiros, se isto aqui que eu aprendi de terceiros for a verdade, eu vou continuar a ensinar essa verdade. Se porém não for, eu vou falar a verdade, vou pedir perdão aos irmãos, vou começar a falar a verdade, porque eu quero que o povo, que as ovelhas, estejam preparadas para os últimos dias, para aquilo que irá acontecer antes do arrebatamento. Se antes do arrebatamento não vai haver perseguição, então eu quero estar preparado para aquilo que vai acontecer antes. Não há? Amém, glória a Deus, maravilha. Mas se houver perseguição, se houver aflição, se houver angústia, se a igreja tiver ainda que enfrentar o anticristo e passar pela grande tribulação, então temos que estar preparados para aqueles dias. Rabasteri andalabai. E ao fim de 2 anos de questionamento, Rovalamanagasaya playa Súria cantaramachéria. Em orações nos montes, quando eu estava à beira do Monte Tucassem, Deus me deu uma grande revelação dentro da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E essa revelação está em Isaías 2, está em Apocalipse capítulo 6, está em Mateus 24, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu não vou, agora por causa do tempo, não vou explicar sobre a revelação que Deus me deu. Isso fica... tenho até postagem sobre isso, então não preciso estar a postar novamente. Mas é para tu entenderes, o que Deus me revela nesses versículos é que a igreja ainda verá o anticristo e passará pela grande tribulação. Mas aquilo que eu fui ensinado, aleluia, que eu fui ensinado por terceiros, não por revelação do Espírito Santo, nem pela leitura da palavra, é que a igreja não iria passar pela grande tribulação, a igreja não poderia jamais passar pela grande tribulação, e aquele que ensinasse o contrário seria um herege e um falso mestre. Aleluia. Então é o seguinte, e agora voltando aqui para o estudo. Exemplos de ideias pré-concebidas. Primeiro, isto aqui é ensinado muitas vezes nas igrejas. A ideia, o que é que eles dizem? Os pastores, os presidentes, os fundadores, os líderes, os missionários, as missionárias, os obreiros, dizem assim, a igreja não irá passar pela grande tribulação. B, a igreja não pode passar pela grande tribulação. Não pode, não, jamais. A igreja não pode passar, não pode. Tudo menos isso. Então a pessoa fica com a ideia que é assim, é pior a igreja passar pela grande tribulação, o cristão enfrentar a grande tribulação do que ir para o inferno. Porque parece que a maior heresia para os pré-tribulacionistas não é tu negares a Cristo, dizeres que Cristo não é Deus. Por exemplo, negares a divindade de Cristo, ou negares a humanidade de Cristo, que Jesus Cristo era plenamente homem, porém sem pecado, ou negares qualquer uma das outras doutrinas fundamentais, como a salvação pela graça por meio da fé e não por obras. Nós não somos salvos por obras, é pela graça por meio da fé. Isto não vem por obras, é dom de Deus, é de graça. Jesus já fez a obra na cruz.
Então, se eu negar as doutrinas fundamentais, negar que a salvação, por exemplo, é pela graça, mas é pelas obras, que eu tenho que fazer obras para ser salvo, aleluia, glória a Deus. Se eu tiver qualquer outro tipo de heresia em relação às doutrinas, glória a Deus, Aramanai, Surianda Labastéria, parece que não é tão grave para o pré-tribulacionista, mas o crime capital, aliás, o crime mais horrendo para eles é eu dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aleluia. É se tu disseres que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso é o crime mais horrendo para o pré-tribulacionista. É a coisa mais horrenda que pode alguém dizer, e tudo menos isso. Eles têm mais medo de passar pela grande tribulação do que medo de morrer sem salvação e ir para o inferno. De viver uma vida mundana e morrer sem salvação e ir para o inferno. Tem mais medo da grande tribulação do que do inferno. Por isso é que eles dizem que a igreja não pode, jamais não pode passar para a grande tribulação. Não, não pode, tudo menos isso. Então, é a coisa pior para o pré-tribulacionista é sequer pensar na ideia de que quando o anticristo vier, nós vamos ver a cara dele, vamos o enfrentar, ter que ser perseguidos por ele e passar pela grande tribulação. Isso é a pior coisa. É a pior heresia é afirmar isso. Não é? Se fosse um crime, seria o pior crime digno de pena capital, pena de morte. Para o pré-tribulacionista é algum pregador, algum doutrinador, algum evangelista, algum pastor, algum missionário, algum apóstolo dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Para eles isso é a pior coisa. Então, eles dizem estas duas coisas e a terceira coisa que dizem é que aquele que ensinar o contrário, aquele que disser que a igreja vai passar pela grande tribulação é herege e falso mestre. Então, estas três falácias, estas três ideias pré-concebidas viram que são ensinadas como dogmas, como verdades absolutas e irrefutáveis. Tantas vezes são faladas nas igrejas que a pessoa ficou com aquilo na mente. Ficou com a mente cauterizada com aquilo. Então, aleluia, ficou já com aquilo na mente. Porque uma mentira muitas vezes falada acaba por tornar-se verdade. Já dizia o próprio Hitler. Uma mentira muitas vezes falada e alto e bom som acaba por... É como seja uma lavagem cerebral. Acaba por tornar-se uma realidade ou uma verdade. É o que acontece nas igrejas. Fazem autêntica lavagem cerebral com estas três ideias que não vêm nas Escrituras. Não estão nas Escrituras. Eles dizem que a igreja não pode passar pela grande tribulação. A igreja não irá passar... Aliás, a igreja não irá passar pela grande tribulação. A. B. A igreja não pode jamais passar pela grande tribulação. E C. Quem ensinar o contrário é herege, falso profeta. É um falso mestre. Halabanto kovasneria cantaramanaya suriandasneria cantalamasteria rovalabasheria cantasneria cantaraia. Oh, glória. Então, depois deles já saberem essas verdades, que verdades? A primeira verdade que eles dizem que é verdade, que a igreja não irá passar pela grande tribulação, que a igreja não pode passar pela grande tribulação e que aquele que ensinar ao contrário é herege e falso mestre. Depois de eles já saberem essas verdades, entre aspas, então irão ler as Escrituras não no intuito de descobrirem a verdade, mas sim com o objetivo de descobrir versículos, de achar versículos que defendam a sua tese pré-definida, ou a sua tese pré-tribulacional. Glória a Deus. E quando eles se deparam com passagens bíblicas que contrariam cabalmente a sua tese, como, por exemplo, em João 16, de 1 ao 3, versículo 33, Atos, capítulo 14, versículo 22, Mateus, capítulo 24, versículo 9 e o versículo 29 ao 31, ou Marcos 13, do 24 ao 27, e Apocalipse 7, do 9 ao 17, ou 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4, então eles ou pulam por cima desses versículos, ignorando-os por completo, ou dão-lhes uma nova interpretação, uma nova roupagem que fere todos os princípios de interpretação gramatical e violentam a própria Escritura. Vamos ler aqui Provérbios, capítulo 25, versículo 2, e diz o seguinte, a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 25, versículo 2. A glória dos reis está nas coisas encobertas, mas a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Portanto, a glória de Deus está nas coisas encobertas. Glória a Deus, aleluia.
mas a honra dos reis está em descobri-las. E a palavra de Deus nos diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se nós o confessarmos, Ele também nos confessará diante do Pai e dos seus santos anjos. Glória a Deus. Rapa Kamanagasteria. O Ramandagaia. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Temos de descobrir essas coisas que estão encobertas. Encobertas àqueles que não são reis, àqueles que não irão reinar, àqueles que não aceitaram a Cristo. Aleluia. Mas Ele nos fez reis e sacerdotes. E com Ele reinaremos 1000 anos. Amém? Está bem claro. Então nós já vimos aqui. Primeiro é criado um dogma na mente. É incutido a ideia, estas 3 ideias, que a Igreja não irá passar pela grande tribulação, a ideia que a Igreja não pode passar jamais, passar pela grande tribulação. Isso é o maior sacrilégio, isso é o maior crime, não é? Isso é a maior heresia, não é? A maior heresia não é negar a Jesus, não é dizer que Jesus não é Deus ou que não é o Salvador, que não é o único caminho, mas a maior heresia para eles é dizer que a Igreja vai passar pela grande tribulação. A maior heresia, aleluia, rakashurika, o maior medo que eles têm não é de ir para o inferno, não é de morrer sem salvação e passar a eternidade nas trevas exteriores, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o maior medo que eles têm é de passar pela grande tribulação. Glória a Deus. E o terceiro dogma é que é ensinar o contrário, ou seja, que a Igreja vai passar pela grande tribulação, herege e falso mestre. E depois de eles já saberem essas verdades, entre aspas, então irão ler as Escrituras não no intuito de descobrirem a verdade, mas sim com o objetivo de achar versículos, de encontrar versículos que defendam e avalizem a sua tese pré-definida, ou a sua tese pré-tribulacional. E quando se deparam com escrituras, com passagens que contrariam cabalmente a sua tese, como por exemplo aquelas que eu já citei, então eles ou pulam por cima desses versículos, ignorando-os por completo, ou dão-lhes uma nova roupagem, uma nova interpretação que fere todos os princípios da interpretação gramatical e violenta à própria Escritura. Vamos então ver aqui os versículos que contrariam essa tese que a Igreja não irá passar pela tribulação ou pela grande tribulação, que a Igreja não pode passar por tribulação ou pela grande tribulação e que aquele que ensinar ao contrário é herege e falso mestre. João capítulo 16, vamos iniciar com João capítulo 16 do 1 ao 3. Glória a Deus. Vamos aqui iniciar com João capítulo 16 do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 16 diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Quando é que isto vai acontecer? Quando o anticristo, aleluia, se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Porque ele fará guerra contra os santos. Aleluia. É quando ele vai começar a perseguir os santos. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, qualquer que matar um cristão cuidará que está a fazer um favor a Deus. E que não é Deus, é o anticristo, é o falso Cristo, é o falso Messias, é o falso Salvador. Ei, cantar a mastéria. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando aquela hora chegar, ou quando chegar aquela hora, vos lembreis que eu já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Então quando começar a hora da matança, quando começarem a perseguir e a prender os cristãos, a caçar os cristãos por todo o lado, até pelas matas, aleluia, pelos montes, pelos vales, pelos esconderijos, pelas cavernas, quando começarem a caçar cristãos, a prender, a torturar e a matar, a martirizar, a managashaya, eles vão se lembrar, que Jesus já havia dito, alabanto kovasnéria, porque eles vão dizer, Deus, mas o meu pastor disse que quando viessem todas estas coisas, nós já não iremos estar mais aqui, que nós não iríamos nem ver a cara do anticristo, nós não iríamos passar pela grande tribulação, nós não iríamos estar aqui na época da marca da besta. Ripa. Então Jesus disse, aleluia, Xará está escrito na minha palavra, que eu já vos tinha dito, eu já vos tinha avisado que isso ia acontecer. Rabandagaste, porque é que não destes crédito à minha palavra e deste crédito aos vossos pastores, aos vossos guias cegos? Aleluia.
Então é bem claro, vai haver uma hora da matança, vai haver uma hora em que qualquer que matar um cristão cuidar a estar a fazer um favor a Deus, um serviço a Deus, que é o anticristo. E Jesus não está falando aqui para os judeus. Não disse aqui expulsar-lhes-ão a eles, aos judeus, à nação de Israel. Não, diz expulsar-vos-ão a vós, meus discípulos. Jesus estava falando para os seus discípulos, que são os cristãos. Os discípulos de Jesus foram pela primeira vez em Antioquia chamados de cristãos. Cristãos são a igreja. Então vai haver uma altura em que qualquer que matar um cristão vai estar a cuidar que fez um serviço para Deus, que é para o anticristo. Está bem clara esta passagem. Agora, aqui dentro do contexto, no versículo 33, diz assim: Aleluia, aleluia. No versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aqui, esta palavra aflições vem do grego telipsis, é literalmente tribulação. No mundo tereis tribulação, não diz escapareis. Jesus não prometeu que a igreja iria escapar, diz tereis tribulação. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que é que eles vão dizer? Eles vão fazer a exegese. O pré-tribulacionista vai dizer: não, essa palavra aí é para os judeus. É para os judeus que depois vão aceitar a Cristo durante a grande tribulação. Essa palavra não é para os cristãos. Mas Jesus não estava falando para os judeus. Jesus estava falando para cristãos. Estava falando para os seus discípulos. E os seus discípulos são a igreja. Jesus falou para Pedro: tu és Petros. Aliás, tu és, aleluia, Petros. Tu és Pedro. E eu sou Petra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sharamanaya, Suriandas Néria. Recantalamasteria Andalamaia. Dar-te as chaves do céu, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Sharamai. Pedro fazia parte da igreja, então Jesus estava falando para Pedro e para os seus discípulos, aqui em João 16. Os seus discípulos são a igreja, são os cristãos. Glória a Deus, então vai haver uma hora da matança. Mas o que é que eles vão dizer? Isso aí não é para a igreja. Isso aí é para os judeus. É só para os judeus que vão dar uma nova interpretação, uma nova página. Quando o texto diz expulsar-vos-ão, matar-vos-ão. Qualquer que matar um cristão, qualquer que matar um discípulo, um cristão, cuidará de estar a fazer um favor a Deus. Então esta é a primeira porção que eles vão distorcer. A segunda em Atos 14, 22. Vamos abrir as Bíblias em Atos 14, 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos. Glória a Deus, aleluia, santo, andaramasheri andaramanaya. Confirmando os ânimos dos discípulos. Isto é a palavra, aleluia, andaramashai, do apóstolo Paulo. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas telipses, muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer que para a pessoa entrar no reino de Deus é por muitas tribulações. Não, isso aí disse não. Não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, e para aí? Porquê? Então, se a igreja não vai passar, eu pergunto, Paulo não fazia parte da igreja? Não foi o maior apóstolo? Sim. Então, porquê é que ele passou por grande tribulação histórica? Diz aqui, aleluia, sobrevieram, porém, no versículo 19, uns judeus de Antioquia e de Icónio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, Paulo foi apedrejado, quase que morreu. Ficou certamente inconsciente, desmaiado, quase que morreu. Passou ou não passou por uma grande tribulação histórica? E segundo reza a história, Paulo foi mandado decapitar pelo imperador Nero. Aleluia. Paulo ficou em prisão domiciliária, glória a Deus. E Paulo sabia que iria ser morto pelo amor de Cristo, mas não iria negar a fé. Por isso é que está uma exortação: ser fiel até à morte, ter a coroa da vida eterna. Paulo dizia assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça já me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E Paulo também disse: estou sendo oferecido como sangue de aspersão, de sacrifício da expressão. Ele estava sendo oferecido como se fosse um sacrifício para Deus. Ele ia ser sacrificado por o amor do Evangelho, por o amor de Jesus Cristo e pelo testemunho da palavra de Deus do Evangelho. Então, esta é a palavra. Claro que eles vão distorcer isto. Eles vão dizer, não, isto é a igreja, isso passou, mas isso foi no passado, agora no futuro não vai acontecer. Foi só no passado, isso é história. Agora, a grande tribulação histórica passaram, mas a futurística não vão passar. Então vai haver distorções do texto, a exegese, interpretação exegética. Também agora aqui em Mateus capítulo 24, eles vão distorcer esta palavra de Mateus 24, vão fazer uma exegese e inserir a sua própria ideia no texto. Mateus 24,
logo ao início, só para tu teres uma noção, Jesus não estava falando para judeus, que eles vão dizer que Mateus 24 é só para os judeus. Olha o que é que diz aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Então, foi os judeus? Não. Foi os fariseus? Não. Foi os saduceus? Não. Foi os essénios? Não. Foi os herodianos? Não. Aleluia. Foi os israelitas? Não. Foi os seus discípulos. Glória a Deus. Que foram chamados de cristãos. Era um grupo à parte. Aleluia. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Então Jesus disse que ninguém vos engana a vós. Não disse a eles, aos judeus. É a vós, discípulos. Jesus estava falando na primeira pessoa do singular, aleluia, para a segunda pessoa do plural. Isto é gramática. Estava falando para os discípulos, diretamente. Aleluia, glória a Deus. Não estava falando para eles, para os judeus. Falando dele ou deles, dos judeus. Continuando aqui no versículo 9. E diz aqui: então vos hão de entregar para serdes atormentados. Esta expressão serdes atormentados vem do grego telipsis. Isto é uma expressão. São duas palavras que foram utilizadas em português para traduzir uma que podia ser traduzida por outra. Porque isto vem do grego. Telipsis, e telipsis é literalmente tribulação. Então vos hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Espera aí, Jesus está falando para quem? Para judeus? Está a dizer, não, mas eles vão fazer exegese. Não, quem vão entregar para a tribulação e vão matar, isso é os judeus. Vão matar os judeus durante a grande tribulação. Isso não tem nada a ver com os discípulos, não tem nada a ver. Não, espera aí, Jesus está falando para os discípulos. Então vos hão de entregar, não diz lhes hão aos judeus. Vos hão de entregar para seres atormentados, ou seja, vos hão de entregar para a tribulação, literalmente para a tribulação. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aleluia. Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo. Versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Então é bem claro. Então aqui, este texto está bem claro que isto é para os discípulos. Vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Aleluia. Não diz lhes hão aos israelitas. Diz vos hão. Não é a terceira pessoa do plural, mas é a segunda pessoa do plural. Vos, a vós. Vós entrareis na tribulação. Vos hão de entregar para a tribulação. E sereis mortos. Matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É bem clara esta palavra. Mas eles vão dizer que isto é só para os judeus. Isso não tem nada a ver com a igreja. Agora aqui o versículo 29. Diz assim: e logo depois da tribulação daqueles dias. Mais uma vez a palavra telipsis. Foi aqui traduzida também muito bem por aflição. Pode ser aflição ou angústia. Logo depois da tribulação. Porque o que é que diz no versículo 22? No versículo 15 diz assim: quando depois virdes que o abominável da desolação está no lugar santo, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então Jesus mandou fugir, quem está na Judeia, mas quem está noutros países tem que fugir também, porque isto vai ser global. Esta tribulação não vai ser... ela não vai ser uma tribulação regional. Não vai ser ali só para a Judeia ou só para Israel, ou nacional só para Israel. Aleluia. Regional só para a Judeia e nacional só para Israel. Olha o que é que diz aqui. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve. Mais uma vez a palavra telipsis. Aflição é tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. É a grande tribulação. Nem tão pouco há de haver. Até agora nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? Depois já vais ver, mas a palavra escolhidos vem do grego eklektos. E surge 23 vezes no Novo Testamento. Uma vez se refere aos anjos eleitos, ou aos anjos escolhidos de Deus. 3 vezes se refere a Jesus Cristo, o escolhido, o eleito de Deus, do Pai. Então já dá 4 vezes. E 19 vezes se refere a cristãos escolhidos. Cristãos eleitos, a igreja. 0 vezes se refere a judeus. 0 vezes se refere a israelitas, povo étnico, nação de Israel. Então é bem claro, estes escolhidos aqui são os cristãos. Então por causa dos cristãos serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, os dias da tribulação vão ser encurtados. Esta palavra abreviados vem do grego kulubu, que quer dizer amputar. Serão amputados, serão mutilados, serão encurtados, tesourados. É como se Deus chegasse a dizer, vou encurtar aqui os dias, por causa dos escolhidos. Mas eles vão dizer que isto aqui é os judeus. Vão fazer a exegese. Agora versículo 29 ao 31. E logo depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá. É depois.
O sol escurece, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos... Que sinal? Um sinal visível, vai ser visível. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, risco clamor a grande som, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É bem claro, aqui eles vão dizer que isto aqui não é o arrebatamento da terra aos céus, mas um ajuntamento na nação de Israel dos judeus que andavam dispersos por entre as nações. Mais uma vez eles vão distorcer. Glória a Deus. Mas no texto paralelo de Marcos, que também tem um texto de Marcos que fala exatamente a mesma coisa, porque são evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas falam os mesmos eventos sobre perspectivas diferentes, ou pontos de vista diferentes, um está vendo de frente, outro está vendo de lado, outro está vendo de trás, mas veem o mesmo evento. No capítulo 13, no versículo 24, diz assim: ora, naqueles dias, depois da tribulação daqueles dias, depois daquela tribulação, então depois da tribulação o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória. Aleluia. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos. Quatro ventos é os quatro cantos da terra, ou seja, desde todas as extremidades da terra. Não é só de Israel. Não juntará de Israel, ou não juntará só em Jerusalém. Ele juntará de todos os cantos da terra. Da extremidade da terra até à extremidade dos céus. Então ele junta os escolhidos, ou seja, estes escolhidos já vimos que são sempre cristãos, juntará os cristãos, independentemente se esse cristão é judeu de etnia, ou se ele é russo, ou se ele é chinês, ou se é português, ou se é brasileiro, não importa a nação. Juntará os seus escolhidos, os cristãos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então isto é o arrebatamento da terra ao céu. Mas eles vão dizer, não, isto é um ajuntamento dos judeus que andavam dispersos, dentre as quatro nações, os quatro ventos, ajuntamento em Israel. Vão ser ajuntados? Não. Eles vão sair da terra. Quando diz a terra, é o que muita gente chama de planeta, o reino da terra. Vão sair aqui da terra até ao céu, de um lugar para outro. Eles vão distorcer. Outro texto também que eles vão distorcer, glória a Deus, outro texto que também que eles vão distorcer é Apocalipse. Aleluia, Apocalipse capítulo 7, diz assim: e depois destas coisas, mas antes do Apocalipse 7 temos a 2 Tessalonicenses 2. Outro texto que eles vão distorcer é este de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? No dia do arrebatamento. Pela nossa fala de Paulo e dos demais cristãos da igreja dos Tessalonicenses. Isto não era para os judeus, era para os cristãos. A nossa reunião com Ele. Quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? Quando Ele vier, na sua vinda, na sua parousia, na sua presença, na sua volta, na sua chegada. Então aqui o tema é a vinda de Jesus para o arrebatamento. Mas eles vão dizer que isto aqui, como eles separam vinda de arrebatamento, vão dizer, não, isto aqui só tem a ver com a vinda, isto não tem nada a ver com o arrebatamento. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, qual é o dia de Cristo? É o dia do arrebatamento. É o dia da vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele, para o arrebatamento. Estivesse já perto, esta palavra perto do grego é iminente. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então ninguém vos diga que o arrebatamento será iminente, porque não será assim. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então primeiro tem que vir o anticristo, para só depois Jesus venha e arrebate os seus escolhidos. O qual se opõe, tem que haver duas coisas e não uma para que o arrebatamento aconteça. Não é só a apostasia mais a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte a se entrar no templo de Deus querendo parecer Deus. Aleluia. Não vos lembrais que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Então é bem claro. Então eles vão dizer que isto aqui, vão distorcer, vão dizer que isto aqui não se refere... ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus, mas é os judeus que se converterem depois durante a grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. Eles vão dizer que isto aqui não tem nada a ver com a igreja. Eles vão dizer, Sharabandagaya, Ramanagasheri, Andaraya, Suriandas, Neria. Vão fazer aqui uma salada, um bolo. Agora, é um dos textos que eles distorcem muito. Não vou entrar em detalhes, há muita distorção aqui. Vamos aqui ao Apocalipse capítulo 7, para finalizar. E depois destas coisas olhei, quem é que olhou? João. E eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam
diante do trono e perante o Cordeiro, e trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 24 dos 24 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aleluia. Então um dos anciãos perguntou para João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, então João respondeu para o ancião, dizendo para o ancião: Senhor, tu o sabes. E o ancião disse-lhe, e ele disse para quem? Para João: estes são os que vieram da grande tribulação, ou seja, esta grande multidão de todas as nações vieram da grande tribulação. Então eles passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o seu trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará-lhes, servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos de toda a lágrima. O que é que eles vão dizer, os pré-tribulacionistas? Vão dizer: olha, isto aqui não é o arrebatamento da igreja, mas é o arrebatamento dos santos da grande tribulação, daqueles que aceitarem Jesus após o arrebatamento. Então eles aí já estão com uma heresia muito grande. Estão fazendo dois arrebatamentos coletivos de santos em corpos de glória. O primeiro arrebatamento antes do início dos 7 anos da grande tribulação, o segundo arrebatamento após a abertura do 6º selo, só de pessoas que se vão converter depois do primeiro arrebatamento. Estão a fazer dois arrebatamentos. Isto é uma das heresias da exegese, a interpretação. Outra heresia que eles dizem que quando diz aqui que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles vão dizer que estes são aqueles que vão ter que derramar o seu próprio sangue para ser salvos. É outra heresia, outra exegese, outra interpretação, inserir a ideia no texto. Mas o texto não diz que ninguém tem que derramar o seu próprio sangue para ser salvo, senão eu teria que me suicidar. E a Bíblia diz: não matarás. E de fora ficará o homicida, senão eu iria ir para o inferno. Os suicidas não vão entrar no reino dos céus. Saúl, que se suicidou, ele foi para o inferno, ele está lá no inferno. Glória a Deus. Então não teria lógica nenhuma. Eles vão dizer: tu tens que derramar o teu próprio sangue para ser salvo. Outros dizem que o seu sangue tem que ser derramado. Agora já melhora um pouco, mas é outra exegese. Mas onde é que está escrito que o sangue de alguém tem que ser derramado para a pessoa ser salva? Quantos são martirizados e não são salvos? Não é? Pensa, têm sido degolados cristãos no norte da África, até na Líbia, numa praia, pelos terroristas do Estado Islâmico. Muitos têm sido mortos pelo Boko Haram. E agora o que é que adianta alguém morrer, não negar a Cristo? Não negues a Cristo. Ele não negou a Cristo, mas não se arrependeu do seu pecado. O que é que adianta a pessoa, e eu vou provar aqui, o que é que adianta, por exemplo, a pessoa, glória a Deus, Xarabaia, não nega a Cristo na hora do martírio, está com uma faca no pescoço: olha, vou-te decolar, vou-te decapitar. Não nega a Cristo, mas viveu a vida toda em adultério. Aleluia, com a amante. Não nega a Cristo, mas não se arrependeu do seu adultério. Não confessou para Deus e não se arrependeu, não abandonou. O que é que adianta? Ele morre e vai para o inferno na mesma. O que é que adianta? Ele diz: não nega Cristo, mas vivia no segundo casamento, vivia em pecado de adultério continuado, recantalabasteria, recantalabá, e não pediu perdão por esse pecado e não se arrependeu, não o abandonou. Então morre e vai para o inferno. O que é que adianta? A pessoa bebeu a vida toda, foi um beberrão, foi um fumador, foi um drogado, foi um viciado e não pediu perdão, não confessou e não se arrependeu e não abandonou. Morre em vão, é martirizado em vão, vai para o inferno. Xarabanai, rovalabacai. O que é que adianta, irmão? Aleluia, o indivíduo diz que é cristão, mas a vida toda foi um mentiroso, um enganador, um murmurador, um contendeiro, um fofoqueiro, um fuxiqueiro, um intrigueiro. Não se arrependeu desses pecados, morreu e foi para o inferno. Então não adianta só não negar a Cristo na hora da morte. Se a pessoa não se arrepender dos pecados, não confessar e não abandonar, irá para o inferno. Na mesma, quando a Bíblia diz que é que adianta, não é? Nada me adianta entregar o meu corpo inteiro para ser queimado e se não tivesse amor. Nada disso me aproveitaria. Quer dizer, ainda que a pessoa entregue o corpo, olha, podem matar, podem-me decapitar, podem-me degolar, podem-me martirizar, fazer o que quiser. Podem matar agora. Não adianta o cristão fazer isso se não tiver o amor. E qual é a característica do amor? O amor, aleluia, xarabaca, não busca o seu próprio interesse. Quer dizer, se ele está vivendo em pecado por interesse, interesse carnal, está com a amante, está já com uma segunda mulher, se divorciou, não é? É um interesse dele.
Então isso não é amor. O amor não busca o seu próprio interesse. E a Bíblia diz: o amor não se folga com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Ou seja, o amor não concorda com a iniquidade. Se ele tem o amor de Cristo dentro do coração dele, ele vai repudiar esse pecado. Ele não vai folgar, não vai concordar, ficar descansado com a iniquidade, mas ele vai se regozijar com a verdade. Ele vai dizer: não, Deus, eu confesso, eu não deveria me ter divorciado. É pecado, tu odeias o divórcio e não deveria ter casado segunda vez. Cantar, porque isso é adultério, porque qualquer deixar a sua esposa em casa contra adultério. Peço perdão e confesso, e vou abandonar, vou largar esta relação, vale mais só fazer meu nuco do que alebandarabachei playa tu camenequei, ou reconciliar com a minha esposa, ou se não der, faço meu nuco por causa do reino dos céus, ou seja, para ser salvo. E a partir daí, se ele for pego pelo Boko Haram, pelo Estado Islâmico, se ele for colocado numa mesa para ser decapitado, degolado, ou Xarabanagá, e disser: nega a Cristo, e ele não negar, aí ele é decapitado e vai ser salvo. Mas se ele viveu a vida inteira em pecado de adultério, no segundo casamento, amasiado, amigado, que é pecado de fornicação, e não pediu perdão e não abandonou esse pecado, irá para o inferno na mesma. Porque a Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança a misericórdia, aquele porém que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Provérbios 28:13. Então isto é uma exegese que os pré-tribulacionistas fazem. Eles dizem que a pessoa, o seu sangue tem que ser derramado. Não, irmão. A salvação sempre foi pela graça, por meio da fé. Já desde os dias de Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus. Então dizer que a graça só surgiu em Cristo, calma. Aleluia, Cristo estabelece uma nova etapa, porque ele cumpriu a lei e estabeleceu a graça plena. Mas Deus sempre usou de graça até mesmo no tempo da lei para a salvação. A salvação sempre foi por meio da fé. Pela graça, por meio da fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Pela fé Moisés deixou o Egito. Os antigos alcançaram pela fé. Aleluia. Alcançaram a salvação pela fé. Pela graça, por meio da fé. Nunca foi pelas obras. As obras era apenas um aio, era apenas um instrutor para nos conduzir a Cristo, ao Messias que havia de vir. Então, não é por obras da lei, porque aquele que se justifica pela lei da graça está descaído. Então foi sempre pela graça a salvação e vai continuar a ser. Ainda que o arrebatamento fosse antes da grande tribulação, que não vai ser, a salvação era sempre pela graça. Não era por favor merecido, não é porque a pessoa mereceu porque ela foi martirizada. Então seria pelas obras e não por meio da fé. Seria uma grande heresia. Então eles fazem a exegese neste texto. Vão dizer que isto aqui é os mártires da grande tribulação. É só aqueles que vão ser todos martirizados. Mas a Bíblia aqui não fala de martírio. A Bíblia fala de um conjunto de pessoas. Aqui nada no contexto nos diz que isto é martírio. São pessoas que foram arrebatadas e chegaram aos céus. Independentemente se eles foram martirizados antes, e aí tiveram que ressuscitar, porque antes do arrebatamento dá-se a primeira ressurreição, e a seguir os que estiverem vivos serão transformados e juntamente arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, conforme disse Paulo em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Então isto aqui, o Apocalipse 7, do 9 ao 17, não fala de martírio. Fala de pessoas que chegaram ao céu e que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, purificaram os seus pecados, andavam em santidade. A Bíblia diz: se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Tem a ver com purificação de pecados e não com sacrifício, com martírio. Tem nada a ver com martírio. É óbvio que dentro desta grande multidão vai haver pessoas que foram martirizadas antes da vinda de Jesus e que depois tiveram que ressuscitar com corpos de glória, não é para depois ser arrebatados, mas vai haver também os que ficarem vivos até à vinda do Senhor, porque Jesus disse: acho que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, aleluia, e nem todos morreremos, não é? E aleluia, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ficar vivo é sobreviver, então vai haver sobreviventes para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. É bem claro. Então esta palavra está sendo mal interpretada. Esta palavra Apocalipse 7 não tem nada a ver com a pessoa derramar o seu próprio sangue, senão seria uma salvação pelas obras próprias delas, e seria um suicídio inconcebível, ou o seu próprio sangue ser derramado. Isso é uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios, uma exegese que é feita, algo que é inserido, e também não se refere apenas a mártires. Isto pode ter mártires e não mártires, e sobreviventes, e pessoas que estão vivas até o dia do arrebatamento. Então são exemplos de textos que são altamente distorcidos pelos pré-tribulacionistas de uma forma brutal. Ramanagashai. Por último, vamos a 2 Tessalonicenses capítulo 2. Glória a Deus. Para ver outro exemplo de exegese. Glória a Deus. Aliás, já tínhamos lido este. Glória a Deus. Então, para que Jesus venha, tem que acontecer duas coisas. Virá apostasias e também se manifestar o homem do pecado. Então, são exemplos de vários textos que são distorcidos. Distorcidos pelos pré-tribulacionistas.
Então, quando eles veem estes versículos que claramente apontam para a visão contrária, que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles ou pulam por cima destes versículos, ignorando-os por completo, ou dão-lhes uma nova interpretação, ou uma nova roupagem que fere todos os princípios de interpretação gramatical e violentam a própria Escritura. E diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 7, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confies em ti mesmo. Não creias que tu és muito sábio. Aleluia. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos e tema ao Senhor e aparta-te do mal. Jeremias 17,5, para encerrar esta parte, assim diz o Senhor, maldito o homem confia do homem que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então confia no Senhor. Amém? Extrai da Bíblia aquilo que ela fala. Aprende com a Bíblia. A palavra de Deus vai falar contigo. Faz a exegese, ou seja, fazer exegese é extrair da Bíblia o que ela quer dizer. E não faças a exegese, não insiras o teu preconceito dentro da Bíblia. Aqui fica dado o recado e a mensagem. Amém? Iremos para a terceira parte de pré-tribulacionismo demolido desde a sua fundação, na próxima postagem. Que Deus continue a vos abençoar. Amém.